Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos novamente caminhando juntos. Maria Fernanda, Arlindo Ribeiro e eu, Jaime Lobato, para que juntos possamos refletir sobre pontos importantes da doutrina, tentando contextualizar ante tudo que acontece na atualidade. E nesse caminhar, nós rogamos a Jesus que nos abençoe, para que esse programa seja útil para todos nós. Seja útil para a Fernanda, para o Arlindo, para mim, para vocês que estão nos assistindo. Olha, recebam um carinhoso abraço nosso. Bom, iniciando, nós vamos tratar do tema benefícios e consequências de ser espírita. Mas antes de nós penetrarmos diretamente no tema, nós vamos fazer uma preliminar com relação à religião e amor, religião e misticismo, porque parece-me, não sei se vocês concordam ou não, que muitas vezes as pessoas confundem e elas se envolvem no misticismo, imaginando que estão se envolvendo na proposta amorável do Cristo, se envolvendo na proposta transformadora da doutrina espírita, quando, no fundo, não é bem o caso. Quer dizer, no meu entendimento, essa questão da religião e o amor, a gente precisa definir bem isso, para que a gente não entre para essa viela do misticismo imaginando que está amando, né? Está exercendo esse amor proposto pela doutrina, ratificando o amor proposto por Jesus. Fernanda, o que você acha? Olá. Bom, seguindo então essa proposta, né, os benefícios e as consequências, eu acho que a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida a uma postura bastante racional. E talvez por isso, de certa forma, incompatível com tanto misticismo, né? Que é a pergunta. Então, o conhecimento da doutrina e, especificamente, o conhecimento sobre os mecanismos das comunicações, por exemplo, dos espíritos, as consequências morais, né, advindas dessa conversa, né, da interlocução de Kardec com os espíritos, é que acaba nos blindando, de certa forma, eu acho, desse olhar místico, né? As coisas deixam de ser misteriosas ou sobrenaturais e passam a ser naturais. E sendo naturais, não há por que ter misticismo ou ritualizar as práticas, né? E você, Arlindo, como é que você vê essa questão dessa relação da religião com o amor, com o misticismo? Nós enfrentamos, de modo geral, uma dificuldade grande nesse sentido, porque eu tenho a impressão que a maior parte de nós tem uma ideia religiosa equivocada, mística, por conta muito do nosso amor, né? Porque o nosso amor, de modo geral, ele equivoca alguns sentimentos, porque nós amamos num desejo de salvar e impedir o outro de sofrer. Então a gente busca a religião querendo salvar alguém de alguma coisa naquele exato momento. Como nós nos adaptamos de alguma sorte a vir com uma religião muito imediatista, é tudo para agora, nós vamos nos salvar agora, meu filho não pode sofrer agora, minha doença precisa ser curada agora, a gente procura milagres e nisso o misticismo ferve, né? Porque a gente deixa de olhar com a racionalidade que a Fernanda falou ainda agora. E é preciso que as pessoas compreendam que razão ou racionalidade não quer dizer frieza, mas é preciso ponderação, para que a gente, então, não seja mais místico do que religioso.
E nisso a doutrina dos espíritos nos auxilia tremendamente. É importante nós iniciarmos colocando essas questões. Isso nos prepara para os futuros questionamentos aqui, né? Aqui, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 654, respondendo ao questionamento de Kardec, os espíritos dizem que aquele que se vangloria de adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, é duro e implacável para com os outros, ou ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que a tudo vê, dirá aquele que conhece a verdade, dirá aquele que conhece a verdade que é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante e será tratado de maneira consequente no dia do juízo final. Então, aqui os espíritos colocando que não adianta adorar o Cristo, mas não ter uma proposta na relação com o próximo, né? Porque é interessante quando pressionado mesmo, né, pelo doutor da lei para se manifestar com relação ao maior mandamento, eu gosto muito de colocar isso porque esclarece. Para que Jesus se pronunciasse sobre o maior mandamento da lei, Jesus não ensina nesse instante nenhuma prática da liturgia religiosa, não ensina nenhuma prática mística. Ele fala em amor. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. E o segundo, que é consequência do primeiro, amar o próximo como amamos nós mesmos. Quer dizer, o mestre sai dessa questão mística de tudo isso e fala no amor, na convivência, né? E aqui os espíritos dizendo, né, que aquele que diz adorar o Cristo, mas que na sua relação com o outro é invejoso, é orgulhoso, que é duro e implacável, diz ele, tem a religião nos lábios, mas não no coração. E você, Fernanda, como é que você vê isso? Essa é uma questão delicada, né? Porque nos fala sobre a necessidade de efetivamente vivenciarmos a doutrina, né? Não só tê-la, como fala aqui, né, nos lábios. Nós podemos decorar todas as questões do Livro dos Espíritos, as perguntas, as respostas. Nós podemos falar de maneira eloquente sobre o conteúdo da doutrina, mas o que se fala aqui é que é preciso vivenciá-la, né? Para que essa não seja, então, uma religião que esteja presente, né? O conceito que estejam presentes só nos lábios, mas que sejam efetivamente vividos, né? E aí eu acho que esse é um convite importante que a doutrina nos faz, né? Com relação à reforma íntima, com relação a, né, entre aqui os benefícios e consequências, é uma característica importante, né, da doutrina, contribuir de alguma forma ou fazer com que esse entendimento contribua para melhoria, né, para diferenciação daquele indivíduo no contexto social. Então, o que eu entendo que se diz aqui é que é importante viver a doutrina, tanto quanto conhecê-la em profundidade. E você, Arlindo, como é que você contorna essa questão? As 3 palavras mágicas presentes aqui e que sempre acabam nos prendendo, né? Não pode ser orgulhoso, invejoso, ciumento, duro e implacável. Danou-se, complicou a nossa vida, porque a gente se olha tão pouco, né? A gente acaba se olhando tão pouco que a gente nem percebe que é orgulhoso. A gente não percebe que é invejoso.
a gente não percebe o nosso ciúme. Então, eu sugeriria, eu fico pensando que o ideal para nós seria sempre dar uma segunda olhada. E a gente tem mania de pré-julgamento. A gente olha de primeira e resolve as questões. E aí, ao resolvê-las precipitadamente, sem um olhar carinhoso, porque o olhar afetuoso, o olhar carinhoso, não invejoso, depende sempre de um olhar sereno, de um segundo olhar, que às vezes no primeiro momento a gente vem, não gostei, eu quero assim, eu quero assado, eu quero resolver essas questões. Aí a gente não olha uma segunda vez e já cometeu o pecado, já entrou, já escorregou na esparrela. Como é que eu vou saber se eu sou orgulhoso se eu não me olhar todo dia? Aí volta lá para o Sócrates, né? É preciso conhecer-se a si mesmo. Que exercício difícil. Nós estamos propondo para vocês só questões complicadas. Olhar para si. Você veja? O problema está aí, né? Que tudo aquilo que nós estamos falando aqui, nós estamos nos incluindo. Nós não estamos falando para as pessoas que nos estão assistindo somente. Nós estamos falando para nós também, né? Porque esse esclarecimento passa primeiro por nós. Porque se nós não entendemos isso, é difícil passar como verdade, né? Há uma tese na comunicação de que quando nós tentamos comunicar algo a alguém, nós só conseguimos êxito quando aquilo que falamos constitui verdade para nós. Porque o que nós passamos para o outro não é necessariamente aquilo que falamos, mas aquilo que sai de nós em termos de vibrações e tudo, e que vai levar a outro a realidade daquilo que nós realmente acreditamos ou não. Porque até quando a gente assiste algum discurso importante, a gente sente a realidade, né? Outro dia, assistindo aquele padre Júlio, né? Lancelotti, isso mesmo. Quer dizer, aquele homem falando, o discurso dele mostra o que ele é e chega a gente. Mas por que chega? Pela autenticidade. Ele não está querendo ser uma pessoa melhor ou pior. Ele está querendo ser aquilo que ele está mostrando que é na sua relação com um segmento social dos mais complexos, que é essa população que vive nas ruas. Mas, continuando, vamos... Kardec, em Obras Póstumas, em breve respostas aos detratores do Espiritismo, ele diz que é espírita aquele que simpatiza com os princípios da doutrina e age de acordo com ela. De acordo com seus princípios, o Espiritismo não se impõe a ninguém, quer ser aceito livremente e por convicção. Expõe suas doutrinas e acolhe o que os procuram voluntariamente. Quer dizer, imposição em termos espíritas não existe, né? Como é que você vê isso, Fernanda? Eu acho que essa é uma questão importante para a gente lembrar que não faz parte do objetivo da doutrina fazer muitos adeptos, né? Casas lotadas, não é nada disso, né? Como ele fala aqui, é espírita aquele que simpatiza, que está de acordo com seus princípios, o espiritismo não se impõe a ninguém, então a gente não vai observar um espírita pregando na praça pública, né? Há um convite, as portas das casas estão abertas, né? Num outro contexto, né? Hoje a gente está falando pela internet, mas no dia a dia, né? Até antes da pandemia, reuniões públicas, né? Possibilidades de acesso sem compromisso, as pessoas, né? Podiam ir, assistir, frequentar ou não, conforme estivessem ou não de acordo com o modelo, enfim, até com os princípios. Então, essa é uma questão interessante, porque
é algo com que muita gente se preocupa. Isso já foi, por exemplo, motivo de discussão, né, ou questionamento, por exemplo, num grupo de estudo que eu fiz parte. Mas a gente não quer que o grupo cresça, mas a gente não quer a casa cheia, mas é que não. A gente quer que as pessoas estejam, aqueles que querem estar, que simpatizam, que se disponibilizam, que se sentem à vontade, né? Não é uma questão de propaganda, é uma questão de foro íntimo, é uma questão de se adequar, é uma questão de convicção, né? E isso não se impõe a ninguém, né? Essa convicção se desenvolve ao longo de um processo. Então, acho que é dessa forma que eu entendo. Ele fala, acolhe aqueles que o procuram voluntariamente. Então, estamos aqui, né? Mais ou menos isso, portas abertas das casas, né? Disponíveis na internet, falando sobre os temas e podem chegar, né? Mas a gente não vai sair à caça de adeptos, né? Ô, Arlindo, falando em benefícios de ser espírita, qual ou quais os benefícios que você poderia elencar no seu caso específico? O que te trouxe no meu caso, como sendo espírita? No meu caso, muito especificamente, vê que os benefícios têm sido muitos, mas eu usaria o primeiro e talvez o mais importante nesse percurso foi o dia em que eu me descobri com inveja, porque eu não tinha nenhuma noção que pudesse ter este sentimento. Eu não o tinha, não com a clareza que deveria, talvez. E num certo episódio, na nossa casa espírita, no Grupo Filhos da Redenção, eu ouvindo um elogio a uma companheira de trabalho, que era Maria Fernanda, aquilo bateu de uma forma tão estranha no meu coração, que eu depois, reunido com os companheiros na reunião privativa, eu levei isso, eu comentei, gente, aconteceu isso. E aí tive a resposta do dirigente de então, que era você, Jair. Ele disse, Arlindo, isso é bom, porque a gente vai conhecendo a nossa intimidade, que existem coisas que a gente não identifica. E isso foi um fator de crescimento, que é bom você se conhecer. A gente não tem nem ideia de que tem um sentimento assim, porque até aquele momento eu nunca tive, pelo menos conscientemente, nenhum roubo de inveja, de ciúme, de quem quer que fosse, de qualquer situação. E aquele dia foi extremamente rico para mim. Mas, principalmente, depois que eu conversei, levei para o nosso grupo de estudos naquela ocasião, no grupo privado, porque foi bom ver isso, para a gente poder ter uma postura diferenciada, olhar de verdade, ajudar nesse autoconhecer-se, para que as nossas atitudes sejam reais, sejam verdadeiras, né? Então, isso é muito, muito interessante. Arlindo, parece-me que o fato que você contou aí, eu acho que está mais na consequência de ser espírita, né? Você tomou essa atitude até de comentar, né? Agora, eu quero saber os benefícios que essa doutrina trouxe para você. Olha, o equilíbrio que ela me traz, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Durante muito tempo da minha vida, de jovem até a fase, quase chegando à fase adulta, eu sofria com ansiedades excessivas, com gastrites, com preocupações, essas coisas que a gente costuma dar importância que não tem. Então, a doutrina ajuda demais. Você sofre muito menos à medida que você vai assumindo essa convicção doutrinária, essa penetração na doutrina e dela na sua intimidade vai permitindo um outro patamar, um outro nível de olhar para a vida, uma outra maneira de olhar para a vida, para as coisas, de enfrentar as coisas com mais tranquilidade, sem aquele medo, que é aquele medo paralisante. Ah, meu Deus, o que será? Não, será o que é preciso ser, e eu sei que eu vou estar fortalecido para enfrentar. Mas isso foi construído durante esse tempo, né? E isso tem sido muito legal, que é isso que ele fala na questão da breve resposta. Ele não se impõe a ninguém.
ele precisa ser aceito livremente e por convicção. Expõe suas doutrinas e acolhe aqueles que procuram voluntariamente. Então, como a minha procura foi voluntária, então o encontro tem sido satisfatório até agora e só planificando. E isso é que eu acho que é interessante. Então, eu acho que o benefício grande que eu tenho é esse, é de poder me centrar. Voltar-me para mim para poder ver o outro. Porque antes a gente fica muito fora, eu quero fazer, salvar todo mundo, realizar, e a gente acaba esquecendo que a gente é o eixo fundamental, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aí, quando eu fujo dessa estrutura tríade, eu me deixando fora dela, não tem jeito. É muito complicado de se resolver. E você, Maria Fernanda? Quais os benefícios, ou qual o benefício que você acha que a doutrina espírita te trouxe? Eu acho que talvez a minha resposta seja um pouco parecida com o Arlindo. Eu acho que o maior benefício é a questão do entendimento assim dos porquês da vida, né? Às vezes a gente passa por situações complicadas, né, adversas e tal, e eu acho que esse entendimento de que não há um acaso, né, que não é uma roleta que Deus joga um dado, né, mas que tem um contexto, tem um porquê, tem uma história, né, que guia aí os nossos caminhos, e ao mesmo tempo uma liberdade de transformar a história, né, a partir do exercício do livre-arbítrio, que traz essa serenidade, né, de que o Arlindo falou. Por mais que as situações sejam difíceis, traumáticas, você consegue entender que há um fio condutor dessa história, que talvez você não conheça ponto a ponto, mas você sabe que não é algo aleatório, né? Nem injusto, nem perdido no tempo, né? Que você não está sozinho. Eu acho que esse entendimento, para mim, é uma das coisas mais confortadoras, assim, é um dos maiores benefícios. É saber que, independente da situação, boa ou ruim, a gente não anda só e não passa por ela por acaso. A doutrina, no caso, nos ajuda nesse entendimento, como vocês falaram, né? Isso é importante, porque é entendendo isso que a gente vai buscando se transformar. No meu caso, parece-me, e eu entendo assim, que o grande benefício que eu senti ao abraçar a doutrina foi a partir do momento que ela me colocou nas mãos a responsabilidade de crescer. E não mais deixando essa responsabilidade, aliás, não mais eu transferindo essa responsabilidade para quem administra a religião, seja em que termos for, seja no centro espírita, seja em outros credos, mas na medida em que o Espiritismo colocou nas minhas mãos a responsabilidade de crescer, de evoluir com o apoio dos protetores espirituais, mas a responsabilidade de dar os passos para esse crescimento é minha. Porque é muito fácil você colocar a responsabilidade do seu crescimento na mão do outro, porque se não der certo, você tem um bode expiatório, né? Quando a responsabilidade está nas nossas mãos, que não dá certo, a responsabilidade é nossa. E aí estamos nós, nesse processo de autotransformação constante. Vamos errar e nos equivocar várias vezes. Aprendemos por ensaio e erro e muitas vezes ainda vamos nos equivocar. Não podemos nos imobilizar com isso, né? Agora, diz na Revista Espírita de julho de 1859, Allan Kardec, diz o seguinte: o fim do Espiritismo é melhorar aqueles que o compreendem. Procuremos dar o exemplo e mostrar que, para nós, a doutrina não é letra morta. Numa palavra, sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que eles nos assistam.
o bem é uma couraça contra a qual virão sempre que quebrar-se as armas da malevolência. Então, Kardec coloca, claro, aqui na Revista Espírita, que o fim do Espiritismo é melhorar aqueles que o compreendem. Então, antes, nós precisamos compreender o Espiritismo. E tem uma coisa que eu gostaria até de registrar, é o seguinte. Quando se fala em conhecer o Espiritismo, e quando se fala nas obras básicas de Allan Kardec, muitos se restringem ao chamado Pentateuco Espírita. Eu nunca utilizei essa terminologia. Nunca utilizei. Vocês estão vendo aqui eu utilizar, mas isso aqui é só para exemplificar. Eu não uso essa terminologia. Porque, no meu entendimento, a codificação espírita é toda a obra de Allan Kardec. Ele mesmo, no Livro dos Médiuns, capítulo Método, item 35, ele fala da importância do estudo da revista espírita para o entendimento do espiritismo. Então, a partir do momento que a gente penetra o estudo da revista espírita, do livro, da obra Viagem Espírita em 1862, de obras póstumas, a gente conhece um Kardec humanista. Não é esse Kardec, esse mestre leonês, como muita gente fala, mas uma pessoa muito voltada para o humanismo. E isso eu acho muito importante. É quando ele fala, o fim do Espiritismo é melhorar aqueles que o compreendem, mesmo porque os que não o compreendem não podem se melhorar através do seu ensinamento. Não é isso, Fernanda? É isso. E eu acho que essa colocação, né, em que fala que procuremos dar o exemplo e mostrar que para nós a doutrina não é letra morta, é justamente essa possibilidade de contextualizarmos os ensinamentos, de olharmos, fazermos uma leitura do mundo hoje a partir desse conhecimento, né, de trazer para a discussão, né, à luz, as questões do cotidiano, até porque era esse o método, entre aspas, né? Se nós formos pensar na revista espírita, o método era esse, olhar para o que acontecia no cotidiano e discutir, apresentar a partir do olhar doutrinário. Então, acho que é muito importante que se faça isso hoje, né? Com as questões que estão acontecendo no momento, com os dilemas do momento, né? Com as dores pertinentes ao nosso tempo, né? Que a doutrina, é isso que ele, para mim, tem esse sentido de não ser letra morta, é poder utilizá-la em qualquer momento, né? Então, hoje, se a gente observa, por exemplo, as descobertas da ciência, essas descobertas não estão em contradição com a doutrina, porque justamente a possibilidade de olhar para o nosso tempo através dessa visão. Então, é uma doutrina muito contemporânea, é atual, e a gente precisa preservar isso, né, no sentido de contextualizá-la, né? Acho que é olhar para o mundo através dessa lente. Eu sinto muito que no Brasil não se desenvolveu muito a proposta de Allan Kardec sobre a concordância universal dos espíritos, né? Eu acho que isso é que mantém não só o contexto doutrinário, né? A coluna vertebral da doutrina. Essa concordância universal dos espíritos é muito importante. Foi pena que no Brasil a gente não assistiu os principais médiuns incentivarem isso. Mesmo alguns intelectuais de importância não incentivarem isso, né? Porque só é tema doutrinário aquele que tiver a concordância
universal dos espíritos. Que um espírito pode ter uma opinião sobre determinado tema, como nós aqui podemos ter as nossas opiniões. Mas essa opinião do espírito só será doutrina espírita, só comporá o contexto doutrinário, se houver a concordância universal dos espíritos, né? Quer dizer, é pena que isso aí se perdeu no nosso país e a gente não escuta muito falar nisso, e eu acho que isso teria sido importante para que não houvesse tantas obras mediúnicas fora do contexto nitidamente espírita, né? E você, Arlindo, o que você diria para nós? Eu vou caminhar a partir de você um pouco para trás, porque nós estamos, eu e Fernanda, e mais Sueli, coordenando o grupo de estudos e tratando exatamente desse tema da concordância universal lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso e a gente mesmo. tem procurado repisar bem essa questão. Então, nós vemos por ali que até aqueles que só gostam do Evangelho acabam passando direto, vão lá para as mensagens. É isso mesmo. Eu não gosto de introdução. Vamos lá, porque a gente quer ver o meio da história. E isso é ruim, é dificultoso, porque nos impede de perceber com clareza a coisa limpa, bonita, que faz ou torna cada vez mais forte a nossa convicção. Essa convicção de que ele fala um pouco acima na questão de obras póstumas, essa convicção é que nos possibilita criar essa couraça do bem. Porque essa couraça do bem não é mágica, ela é construída pela convicção que nós adquirimos ante a doutrina, porque essa doutrina é a lente de que Fernanda falou, através da qual nós vamos olhar para todo o mundo, todo, ciência e tudo que se apresenta, sob essa ótica, nós vamos conseguir tirar relações extremamente importantes para o nosso fortalecimento, mas sem olhar para essa clareza da concordância universal dos espíritos, nós vamos por aí resvalando por vários barrancos, nos ralando cada vez mais, sem necessidade, porque não estamos trilhando o caminho adequado. A gente quer inventar caminhos diferentes daqueles já apontados pela doutrina. Isso é um facilitador e nós criamos uma dificuldade desnecessária. Então, nesse caminho, a gente vence muito mais fácil, enfrenta com muito mais garbo as nossas dificuldades. Eu disse ainda agora, quando falávamos desses benefícios, mas eu tenho que dizer às pessoas que, olha, eu ainda não enfrentei, acho, na minha vida, nenhuma daquelas provas cruciais nesta existência, porque tem umas que põem a gente à prova, quando a nossa vida fica em risco, e coisas mais dramáticas. Eu não sofri isso ainda. Então, eu não sei como é que eu vou enfrentar, mas eu sei que esse enfrentamento será muito mais fácil por conta da convicção construída até aqui, diante da doutrina. Essa convicção é importante, né? E parece-me que se esse critério proposto por Kardec tivesse sido desenvolvido aqui, nós realmente não teríamos aí uma literatura mediúnica incompatível com o bom senso da doutrina, né? Isso é o meu entendimento. E você, Fernanda, como é que você vê essa questão? Essa questão é uma questão interessante, né? Até pela forma mesmo como o senhor está falando, que é pensarmos, né? Sabermos que a doutrina espírita foi a doutrina, então, codificada por Allan Kardec. Nós falávamos até sobre isso, né, Arlindo, no nosso estudo dessa semana. E que os espíritos se comunicam, se manifestam em todos os lugares, né? Não só nos centros espíritas. E aí nós temos uma gama, então, de religiões espiritualistas que trazem conceitos que não estão de acordo com a doutrina espírita, apesar dela também ser espiritualista, né? Mas, então, acabam que a grande questão, né, e aí a dificuldade que o senhor coloca é que se não há esse crivo da concordância dos espíritos,
para se colocar um título de espírita, por exemplo, numa obra, os espíritos vão se comunicando, falando daquilo que sabem ou daquilo que acreditam, né, ditando, mas isso não necessariamente está de acordo com a doutrina espírita, né? E aí esse entendimento é que às vezes é complicado, porque se tomou como hábito denominar de espírita tudo que tem relação com o espírito. E isso não é uma relação direta, né? A doutrina espírita está calcada na codificação, né? Fernanda, você no início tocou na questão da reforma íntima. A doutrina espírita propõe a transformação moral, né? Essa é a grande proposta da doutrina, é a nossa transformação moral, à medida que nós compreendemos e praticamos seus princípios. Agora, a reforma íntima, em certos momentos do nosso meio, ela foi um chicote usado por alguns praticamente para impor comportamentos dentro da casa espírita, comportamentos fora da casa espírita, como se nós tivéssemos, como dirigentes da casa espírita, de manipular a vida dos outros. Não cabe a nós. Essa reforma íntima, na mão de alguns companheiros, em determinado tempo, hoje em dia, eu nem posso mais dizer que há, mas já houve, e eu assisti muito isso, usando a reforma íntima para pressionar as pessoas ou colocar nos ombros delas mais culpa. Espera aí, não é esse o objetivo da doutrina? É a grande transformação de dentro para fora, né? Não é na imposição que vem de fora. Claro que o esclarecimento da doutrina ele vem de fora, nos ajudando a nos avaliar para crescermos. Como é que você vê essa situação, já que você tocou, Fernanda, na reforma íntima? Eu acho que talvez esse comportamento seja um resquício, né, de tempos atrás, de práticas religiosas anteriores, que faziam com que o religioso, entre aspas, né, pudesse ditar o comportamento social, ou a religião ditasse o comportamento social. E o que nós vimos nesse período, né, é que isso também, de alguma forma, estimula a hipocrisia. Né? Isso. Seguir o que é a regra, o que é bonito de se dizer, mas viver de outra forma. Então, a questão da reforma íntima tem total relação com uma palavra que eu gosto muito, que é coerência. Isso. Né? É tentar, vivenciar de fato aquilo que se prega e dentro dos seus limites. E eu acho que, né, o Arlindo falou nessa questão do autoconhecimento, é conhecer os seus limites. Algumas coisas hoje eu consigo, outras coisas eu não consigo ainda. Outras coisas eu nem sei se eu consigo ou não, porque eu ainda não vivi essa situação. Mas então, eu acho que o comportamento hoje, o entendimento mais maduro dessa proposta do espiritismo passa longe de ditar comportamentos sociais, né? Porque a questão é de foro íntimo. Muitas vezes o que a sociedade enxerga como algo positivo pode ser só uma capa, né, que atende a um conceito social, mas o que mais existe ali naquele comportamento, ou que está disfarçado sob aquele verniz social, são coisas muitas vezes muito, muito graves, né? Então, mais do que apresentar-se como socialmente como com uma vida ajustada ou como uma pessoa correta, é importante ser de fato, né? Vivenciar de fato esse entendimento dentro das limitações de cada um. E se o processo é um processo evolutivo, cada vez seremos melhores. Mas se isso for real, né? Se isso for de fato uma convicção, e não
atendendo a um interesse externo. Eu realmente, eu posso estar equivocado, claro, mas eu não me adapto muito a essas obras que trazem como o espírita deve se comportar. Quer dizer, elencando aí uma série de atitudes e aqueles menos avisados vão ali e começam a copiar essas atitudes, muitas vezes que nem dizem respeito a eles, né? Então, e aí ele começa a vestir um uniforme que não corresponde à realidade dele. Então, eu acho muito complexo isso. Kardec diz muito bem que o espiritismo é questão de fundo e não de forma, né? Não é através de cerimônias. E, Arlindo, como é que você vê essa questão, afinal? Essa questão é interessante e, às vezes, até engraçada, porque dolorosa por algum aspecto, porque a gente vê as pessoas, inclusive, nesse processo de uma certa santificação, que como alguém te propõe essa reforma íntima de fora para dentro e não o contrário, aí as pessoas querem ir a hospitais, as pessoas querem ir para a rua distribuir comida, elas querem fazer coisas que vão ao encontro de uma conquista desse céu, do mesmo céu da religião antiga. E isso é muito complicado. Tem gente que se sente culpada porque não tem feito isso ou aquilo. Você imagina, eu não posso, olha só, se eu pego um trabalho às 6 da manhã e vou dormir, normalmente à noite, chego em casa à tarde, vou dormir às 11, meia-noite, eu não tenho como de madrugada distribuir comida para ninguém, aceita isso, faz outra coisa. Você não tem que se matar por conta disso para provar a alguém que você é um santo rapaz que faz o bem para as pessoas que vivem na rua. Eu acho que isso não tem muita lógica, mas as pessoas são empurradas para isso por aquilo, já que você colocou ainda agora, que ainda hoje as pessoas fazem esse discurso que é meio salvacionista e impositivo. Olha, está na hora de fazer a sua reforma íntima. E aí a pessoa fala, como é que eu faço isso? E aí vai se jogando nessa coisa louca. Aí vai procurar uma obra que elenque esses comportamentos, né? Que às vezes não tem nada a ver com a pessoa, né? Mas ela vai partir para copiar aquilo na sua vida e as pessoas vão perceber que aquilo é uma casca, né? Aquilo é tão frágil, né? Elas se amarguram, porque você está percebendo que você não está conseguindo mudar aquilo que o cara disse que você tem que mudar. Então, é muito ruim isso, é muito difícil para a vida dessas pessoas, porque não tem esse caminho. Essas pedras, esse caminho pavimentado por Kardec, essas pedras que já estão colocadas para você pisar sem cair no atoleiro, já estão, e a gente, em vez de indicar esses caminhos, fica inventando moda para as pessoas terem mais dificuldades, né? Então, é complicado. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, aliás, só um parênteses, esse capítulo 20 do Livro dos Médiuns é uma beleza. O capítulo 29 do Livro dos Médiuns precisa fazer parte do nosso contexto, principalmente daqueles que trabalham na área mediúnica, né? Esse capítulo 29 é essencial. Kardec, no item 350, ele diz o seguinte: quem importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor, mais bondoso e mais indulgente para seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade aquele que a adotou. De que serve ao avarento ser espírita se continuar sempre avarento, ao orgulhoso sem continuar sempre cheio de si, invejoso, se permanecer sempre ciumento? Todos os homens poderiam crer nas manifestações, como vemos, e a humanidade continuar estacionária. Então, ele pergunta, né, que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não nos tornar uma pessoa melhor? Que esse é o objetivo. Agora, é o objetivo de nos tornarmos seres humanos melhores, não seres angélicos, não é, Fernanda? Essa foi boa, é isso mesmo.
né? Até porque a natureza não dá saltos, né? Isso. Então, não nos tornaremos, de fato, seres angélicos do dia para a noite. Né? O nosso caminho, o nosso futuro, o nosso destino fatal é sermos espíritos puros. Mas tem uma caminhada aí que precisa ser feita, e é uma caminhada individual, né? Intransferível. E são nas pequenas coisas do dia a dia, nas conquistas, né? Tem muito menos relação com o que a gente fala, né? E muito mais relação com o que a gente faz cotidianamente, né? Então, algumas pessoas que não falam, como nós falamos, né? Pelo fato de sermos palestrantes, às vezes vivenciam com muito mais profundidade o que a gente fala. Então, a questão é, de fato, vivenciar a doutrina, né? Compreender, aprender, colocar no coração e poder, então, expressar isso no cotidiano. E isso se dá aos poucos, né? São as conquistas diárias sobre nós mesmos, né? Sobre o orgulho, a vaidade, como ele fala aqui, né? A inveja, o ciúme, como foi citado mais à frente, sobre todas essas questões que fazem parte da nossa natureza. E que o nosso processo de aprimoramento é superar essas barreiras, né? Mas é importante que a gente reconheça isso. Né? Nós que falamos, por exemplo, aqui, fazemos palestras e tal, não estamos no topo da cadeia, não. Né? Nós Isso, fazemos né? isso que a gente entende porque a gente tem uma certa articulação. Só Isso por mesmo. isso. Né? Olha, considerando o que nós estamos falando, parece-me que os benefícios que a doutrina nos traz nos induzir ou nos conduzir ao entendimento da vida. E as consequências é viver cada vez melhor, atuando em benefício de uma sociedade mais justa, em benefício de um ser humano mais atento às necessidades, inclusive atuais, né? Porque não adianta também nós estarmos com um discurso e citarmos exemplos antigos que não estão mais dentro do contexto da sociedade atual. Quer dizer, parece-me que o Espiritismo nos apresenta a vida como ela é. E as consequências é nos mostrando a responsabilidade de viver cada vez melhor, né? Parece-me que é isso. O que você acha, Arlindo? Você fazendo essa colocação e eu lembrando uma vez mais do Mandela. Mandela, na sua trajetória, e especialmente quando ele deixa a prisão, quando ele consegue ser libertado, ele vai usar um norteador interessante, que é o poema Invictus, onde ele diz, num certo trecho, eu sou o senhor da minha vida, eu sou o capitão da minha alma. E essa fala não é uma fala orgulhosa, não. Essa é uma fala de quem já sabe que o domínio e a verdade da sua vida estão em suas mãos. O seu destino, ele constrói. Então, nós construímos o nosso. Nós capitaneamos a nossa caminhada. Nós somos os construtores da nossa felicidade. Tudo, absolutamente tudo está em nossas mãos. Tem assistência dos benfeitores, dos bons espíritos, de toda essa pleiade que nos orienta, nos acompanha, nos envolve. Mas quem realiza cada uma das coisas somos nós. Então, isso, para mim, é fundamental, é maravilhoso. São exemplos a serem seguidos, não porque tem que copiar, mas porque você tem que refletir a partir disso para renovar a nossa proposição de avanço. É plena consciência que a gente precisa buscar ter de que só nós podemos realizar o nosso melhor. Ninguém pode fazer por nós, ninguém. Se, como eu falei, os benefícios do Espiritismo foi abrir a vida para nós, abrir a cortina da vida, né? Descortinar essa relação extraordinária entre encarnados e desencarnados,
e coisas do gênero, e como consequência é nós agirmos de conformidade com essa proposta, né? Kardec, aí aproveitando isso, em obras póstumas, sob o título Os Desertores, aliás, é um texto lindíssimo de Kardec, em obras póstumas, ele diz: espíritas que merecem verdadeiramente este nome aceitam por si mesmos todas as consequências da doutrina e são reconhecidos pelos esforços que fazem para melhorarem-se. Quer dizer, não são santificados. Somos indivíduos, os bons espíritas são aqueles que estão buscando se melhorar, vencer as suas más inclinações, né? Por isso mesmo, os bons espíritos protegem visivelmente aqueles que lutam com coragem e perseverança, cujo devotamento é sincero e sem pensamento oculto. Eles o ajudam a vencer os obstáculos e suavizam as provas que não podem evitar-lhes, enquanto que abandonam, não menos visivelmente, aqueles que os abandonam e sacrificam, por causa da verdade, a sua ambição pessoal. Então, espíritas que merecem, segundo ele, esse nome, são aqueles que aceitam os princípios e praticam esses princípios. Mas quando ele diz isso, ele não está dizendo que isso está nos impondo uma condição de perfeição, não. É que nós precisamos usar isso nesse aprimoramento constante. Porque Deus não só criou o universo, mas também criou leis imutáveis para manter esse universo e essa humanidade em ritmo constante de progresso. Você, Fernanda, está constantemente progredindo. Está constantemente progredindo. Nós podemos estacionar, retroceder, não, mas estacionar podemos. E como é que você vê essa questão, Maria Fernanda? Eu acho interessante, né? Vou voltar ali à colocação do Arlindo, que, na verdade, se casa com o que o senhor falou lá no início, né? Sobre a questão da responsabilidade que a doutrina traz para cada um de nós e, de certa forma, uma liberdade, né? Da nossa vida, a nossa trajetória não estar na mão de outra pessoa, senão de nós mesmos, né? E aí, eu acho que é uma pontuação assim, importante nesse contexto, voltando então a esse texto, é dizer: temos amparo, temos proteção, temos ajuda, sabemos também que temos as nossas dívidas, né, os nossos comportamentos equivocados do passado e talvez alguns inimigos nessa caminhada, né, que permeiam aí o nosso caminho, mas efetivamente somos os senhores, né, do nosso destino, da nossa própria vontade. Podemos, então, fortalecer aquilo que nós já angariamos, podemos e devemos, né, nos educar dia a dia para resistirmos àquilo que trazemos de dificuldade, né? Resistir a nós mesmos, né? Porque só somos influenciados, por exemplo, por obsessores, porque trazemos as suscetibilidades, né? Porque temos aquele calcanhar de Aquiles. Então, cabe a nós determinarmos o nosso pensamento, né? Escolhermos as nossas emoções, controlarmos algumas coisas, né? E buscarmos ajuda nesse processo, se isso for muito complicado. Tem a ajuda médica, né? Tem a terapia, tem o tratamento da casa espírita, tem a oração e tem as escolhas cotidianas dos consumos, dos pensamentos, né? Da literatura, dos filmes, né? Tudo que a gente consome que vai formando também a nossa personalidade, a nossa crença. Então, somos esses senhores, né? Como disse o Arlindo, senhores do nosso destino, senhores do nosso dia de hoje, né? Senhores das nossas escolhas. E eu acho que isso é um ponto que nos fortalece muito. E agora nós vamos nos preparando para
finalizar essa caminhada, né? Perguntando a cada um de vocês o que como consequência de ser espírita, né, nós podemos fazer com tanta dificuldade que a nossa humanidade está. É feminicídio, é intolerância religiosa, é perseguição aos homossexuais, é tanta coisa em termos de violência que nós não podemos deixar de falar sobre essas coisas na casa espírita. Muitos ainda pensam que o discurso na casa espírita é um conto de fadas, é uma coisa romanceada. Espera aí, nós estamos enfrentando dificuldades difíceis, e o Espiritismo traz elementos que nos ajudam a sobreviver e até a colaborar nisso, né? Tem a questão do racismo, que é um absurdo, mas é que nós encontramos até no nosso meio. Preconceitos vários. O que nós podemos fazer, Fernanda? Eu acho assim, que a grande responsabilidade, né, de cada um, né, é a responsabilidade do indivíduo, ou como diz aqui, né, daqueles que se dizem espíritas, né, que querem ter esse título, é de serem um contraponto, né, de serem aqueles em que as ações que são negativas, né, considerando todos esses exemplos que o senhor deu, é ali que isso para, né, pela postura cotidiana, pelo aconselhamento, por não tolerar no sentido de ser conivente, né, com essas práticas. Isso não quer dizer ser violento. Isso quer dizer ter uma postura ativa, né, no sentido de impedir que essas coisas tomem corpo, né, seja, aonde quer que seja, né, na nossa vida cotidiana, tanto a nossa vida cotidiana quanto dentro da casa espírita. Eu acho que é não se calar, né, que é não acolher ações dessa natureza. Eu acho que é por aí. Isso não precisa ter necessariamente um sentido de ser violento, grosseiro. É ter atitude, né? Isso, é ter uma atitude contundente. Eu acho que é isso. E você, Arlindo, para nós terminarmos, né? Eu diria, em princípio, que se nós, em algum momento, esquecermos, ou melhor, lembrarmos que somos espíritas e esquecermos que somos cidadãos, a coisa fica muito complicada. Isso. Porque não é possível ser espírita sem ser cidadão. Ou o melhor espírita será, com certeza, o melhor cidadão. Porque viver é que é a grande arte. Se na casa espírita eu sou um anjo e na minha intimidade e na minha vida exterior eu sou racista, alguma coisa não vai bem com o seu espiritismo, meu caro companheiro ou companheira. Toda vez que a gente possa supor que um espírita, porque representante do Evangelho do Cristo, é favorável ao armamento, a qualquer corrida armamentista para a salvação da própria vida ou para livrar este ou aquele, há equívoco com esse espiritismo que se pratica. Então, nós estamos numa encruzilhada. Nós estamos ou de um lado do muro ou do outro lado do muro, porque não é possível estar servindo a dois senhores nessa situação. E o espiritismo não nos permite, não nos dá essa trégua de sermos de vez em quando aqui, de vez em quando ali. Não é possível. Ou se está aqui, ou se está ali. Ou nós somos com o Cristo, ou nós estamos contra o Cristo. E estando contra o nosso irmão, nós estamos negando aquele princípio que você colocou no início da nossa história. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se isso foge de alguma sorte, nós estamos em equívoco. É preciso que repensemos alguma coisa na nossa trajetória. E veja bem, você falou em coisas importantes, Fernando, também, e quando eu falei, eu esqueci da expressão
homofóbico, né? Homofobia por parte de espíritas, não dá para entender. Mas, meus amigos, eu agradeço muito, Fernanda, a você a companhia nessa caminhada, a você, Arlindo, a vocês dois, meus amigos, companheiros do nosso Redenção, né? Eu agradeço muito essa caminhada com vocês. Ajudou muito, garanto que ajudou muitas pessoas que nos estão assistindo, vocês se expressarem da forma que se expressaram e que sempre se expressam. Muito obrigado a vocês pela companhia. E nós agradecemos a vocês que nos assistiram. Fiquem em paz. Aceitem de nós aquele abraço fraterno, mesmo que virtualmente. Mas aceite esse abraço. Um abraço do coração. Fiquem em paz.